Ao percorrer as ruas do Equador, de Quito a Guayaquil, da Amazónia até à costa, algo surpreende qualquer observador atento: a incrível diversidade de rostos, compleições e traços que convivem neste pequeno território. Mas, alguma vez te perguntaste que segredos esconde o teu sangue? De onde provêm realmente os equatorianos? Que histórias milenares estão escritas no nosso ADN? Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais fascinantes da nossa identidade: a composição genética do povo equatoriano. Descobrirás dados científicos surpreendentes que provavelmente nunca imaginaste sobre os teus próprios antepassados, entenderás por que somos como somos e conhecerás peculiaridades genéticas que nos tornam únicos no mundo. Esta não é uma viagem qualquer, é uma expedição científica e histórica que te levará dezenas de milhares de anos atrás, até aos primeiros povoadores que pisaram estas terras. Antes de começar, se este conteúdo te parecer valioso, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes nenhum dos nossos vídeos. Comecemos este fascinante percurso pelo ADN equatoriano. Para entender quem somos geneticamente, é fundamental conhecer o trabalho pioneiro que se realizou no Equador. Os dados que partilharemos neste vídeo baseiam-se principalmente nas investigações do Dr. César Paz Y Mino, um dos geneticistas mais reconhecidos do país. Este destacado cientista equatoriano é doutor em Medicina e Cirurgia com especialidade em Genética Médica, mestre em Biologia das Doenças Infecciosas, doutor em Biologia com menção em Genética Molecular Humana, ex-presidente e fundador da Sociedade Equatoriana de Genética Humana, académico titular da Academia Equatoriana de Medicina e diretor médico do Genomics Lab. Mas, como se estuda exatamente a origem das populações? A resposta é fascinante. Existem múltiplas abordagens para rastrear os nossos antepassados. Os dados históricos proporcionam-nos o marco temporal e os eventos documentados. As evidências arqueológicas mostram-nos objetos, ferramentas e restos físicos de antigas civilizações. Os estudos linguísticos revelam conexões entre idiomas e dialetos que sugerem migrações e contactos entre povos. As investigações antropológicas analisam características culturais e físicas. Mas a verdadeira revolução chegou com a genética. A inclusão da genética nas análises populacionais tem sido transformadora. Não só consolidou a teoria evolutiva da origem do homem moderno no centro de África há aproximadamente 1 milhão de anos, como também permitiu rastrear a sua expansão por todo o planeta com uma precisão assombrosa. Além disso, fortaleceu com bases científicas sólidas os parentescos entre populações, a distribuição mundial das etnias e a sua origem comum. Os primeiros estudos da origem humana centraram-se a marcadores antropológicos e na análise de restos ósseos. Depois incorporaram-se marcadores biológicos como proteínas, grupos sanguíneos e enzimas. Finalmente, chegamos aos marcadores genéticos modernos. Traços aparentemente simples como a cor da pele, do cabelo ou dos olhos, a capacidade de perceber certos sabores, a tolerância à lactose, até traços genéticos complexos como polimorfismos cromossómicos, variantes do ADN e análises genómicas completas, hoje sustentam os estudos populacionais mais avançados. Para compreender a origem do equatoriano, primeiro devemos entender o povoamento da América, e para isso, devemos remontar à origem mesma da nossa espécie. O povoamento do planeta, segundo os estudos mais recentes, iniciou-se na África Central há aproximadamente entre 200 mil e 150 mil anos. A partir desse epicentro africano, os nossos antepassados começaram uma migração épica que eventualmente cobriria todo o globo. Os primeiros humanos anatomicamente modernos migraram para o que hoje conhecemos como Europa e Ásia. Há uns 30 mil anos, algumas populações já tinham alcançado a Oceânia. A viagem continuou para o leste asiático, até que há aproximadamente entre 35 mil e 40 mil anos, grupos humanos chegaram ao Estreito de Bering. Este ponto geográfico seria crucial para a história da América. Durante a última glaciação, o nível do mar desceu drasticamente, criando uma ponte terrestre entre a Ásia e a América conhecida como Beringia. Por este corredor natural, há entre 12 mil e 20 mil anos, os primeiros povoadores cruzaram para o continente americano. As evidências arqueológicas na América do Norte confirmam a presença humana nesse período. A expansão para o sul foi progressiva, com restos arqueológicos na América do Sul que datam de há 9 mil a 11 mil anos. Mas aqui vem algo muito interessante. Também existe evidência científica de fluxo populacional pelo Oceano Pacífico para a América do Sul há milhares de anos. Isto sugere que a América não foi povoada por uma única rota ou numa única onda migratória, mas que foi um processo complexo com múltiplas entradas. A América apresenta características genéticas únicas no mundo, e a razão é fascinante. Depois do descongelamento da Beringia, a ponte terrestre desapareceu sob as águas, deixando a América isolada do resto do mundo durante milénios.
Este isolamento teve consequências genéticas profundas. Os povoadores da América experimentaram o que em genética se conhece como efeito de gargalo. Isto significa que um grupo relativamente pequeno de indivíduos ficou isolado do resto da humanidade. Este grupo pequeno levava consigo um conjunto específico e relativamente limitado de genes. Ao reproduzirem-se de maneira fechada e endogâmica durante milhares de anos, a informação genética homogeneizou-se. Com pouco fluxo genético externo e pouca deriva genética, estes povoadores desenvolveram características únicas. Este processo conhece-se como efeito fundador, quando uma população nova estabelecida por um número reduzido de indivíduos que portam apenas uma fração da diversidade genética da população original. O resultado é uma população com curiosidades genéticas específicas. A América tornou-se num espaço propício para que se irradiassem e favorecessem certas características genéticas derivadas desse tronco comum relativamente pequeno. O exemplo clássico deste fenómeno é o grupo sanguíneo O, que é extremamente frequente em populações ameríndias, muito mais do que em qualquer outra região do mundo. Mas a América não permaneceu completamente isolada indefinidamente. A partir do século XV, com a chegada dos europeus, e posteriormente com o tráfico de escravos africanos, o panorama genético mudou radicalmente. A população negra africana chegou à América pela terrível instituição da escravatura, deixando marcas genéticas características que hoje podemos identificar em populações afrodescendentes. Assim, poderíamos dizer que a América, e particularmente o Equador, é produto de um complexo cruzamento genético composto de pelo menos 3 grandes e importantes contributos: ameríndio, europeu e africano. Agora chegamos ao coração do nosso vídeo: como somos geneticamente os equatorianos. Na atualidade, é praticamente impossível falar de populações puras na América do Sul. Os dados genéticos apontam a favor de uma única espécie altamente misturada, a humana, com acumulações de características e traços genéticos mais ou menos abundantes numas populações do que noutras. Embora o termo raça esteja muito desprestigiado politicamente, em genética preferimos falar de grupos populacionais com características próprias ou muito concentradas. Portanto, o termo mais acertado é etnias. O último censo populacional no Equador revelou dados muito interessantes sobre como os equatorianos se autodefinem. 71,9% identifica-se como mestiço, 7,4% como montubio, 7,2% como afro-equatoriano, 7% como indígena e 6,1% como branco. Esta autoperceção cultural é similar à classificação antropológico-genética que os cientistas realizaram. Mas para além de como nos identificamos culturalmente, o que diz o nosso ADN? Os estudos genéticos são claros. A população equatoriana mestiça, que representa a maioria, tem uma composição tríhíbrida com as seguintes percentagens: aproximadamente 60% de genes ameríndios, 30% de genes europeus e 10% de genes africanos. É importante esclarecer que estas percentagens variam ligeiramente entre diferentes estudos, dependendo das amostras analisadas e das metodologias empregues. Os povos indígenas do Equador, por sua vez, mostram uma composição genética diferente. Conservam aproximadamente 90% de traços genéticos ameríndios, 7% europeus e 3% africanos. Isto demonstra que, mesmo em comunidades que mantiveram maior isolamento cultural, houve certo grau de mestiçagem genética. A população afrodescendente equatoriana apresenta outro padrão. A sua composição genética aproximada é 75% africana, 20% ameríndia e 5% europeia. Estes dados revelam que a mestiçagem no Equador foi complexa e multidirecional. Uma das descobertas mais fascinantes sobre o ADN equatoriano provém do estudo do ADN mitocondrial. O que é isto? O ADN mitocondrial é um tipo especial de material genético que se herda exclusivamente por via materna. Cada pessoa recebe unicamente da sua mãe, que o recebeu da sua mãe, e assim sucessivamente por gerações. Este ADN mitocondrial contém marcadores específicos que permitem identificar linhagens maternas e rastrear migrações de populações femininas ao longo de milhares de anos. Na América, os estudos identificaram 4 haplogrupos mitocondriais principais característicos de populações ameríndias: A, B, C e D. Um haplogrupo é basicamente um grupo de variantes genéticas relacionadas que se herdam juntas e que identificam uma linhagem ancestral comum. E o que encontramos no Equador? A população equatoriana mostra predominantemente ADN mitocondrial característico ameríndio, particularmente os haplogrupos B, A, C e D, nessa ordem de frequência. Este dado é extremamente revelador. Reflete a origem matrilinear da nossa população e conta uma história histórica específica: o cruzamento massivo de homens espanhóis com mulheres ameríndias durante a época colonial. Os estudos do cromossoma Y, que
que se herda exclusivamente por via paterna, contam a outra metade da história. A genética do cromossoma Y em equatorianos mestiços revela que aproximadamente 61% das linhagens paternas são de origem europeia, 34% ameríndia e 5% africana. Esta assimetria entre as linhagens maternas, predominantemente ameríndias, e paternas, predominantemente europeias, documenta cientificamente o processo histórico da mestiçagem no Equador. O Equador é um país pequeno, mas geneticamente diverso. Estudos recentes identificaram diferenças significativas entre populações de diferentes regiões. Por exemplo, ao comparar as linhagens mitocondriais entre os quichos amazónicos e os mestiços da serra, encontram-se padrões distintos. Na população quicho-amazónica, a sublinhagem mitocondrial A2P é a mais frequente com aproximadamente 49%, seguida pelo D1F com 40%, o C com quase 8% e o B com 3%. Por outro lado, nos mestiços da serra, os haplogrupos A2 e B partilham uma frequência semelhante de cerca de 33% cada um, o D1F aparece em aproximadamente 21%, o C1B em quase 10% e o D4H13 em cerca de 2%. Estas diferenças sugerem histórias populacionais distintas. Os padrões de mestiçagem, as migrações internas, o grau de isolamento geográfico e os contactos com diferentes grupos étnicos moldaram a diversidade genética das distintas regiões equatorianas ao longo do tempo. A Serra e a Amazónia, por exemplo, tiveram dinâmicas de povoamento e mestiçagem diferentes, o que se reflete nos seus perfis genéticos atuais. Um dos fenómenos mais interessantes que se estudou no Equador são os isolados genéticos. Segundo o Dr. César Paz Y. Mino, a América, no momento longo da sua história, produziu também dentro do próprio continente populações isoladas e pouco contactadas. Isto é particularmente evidente em grupos ameríndios como os quichuas da Amazónia, que mantêm características genéticas muito próprias e distintivas. Estes isolados genéticos são importantes porque podem concentrar certas variantes genéticas, incluindo aquelas relacionadas com doenças. Por exemplo, identificaram-se populações latino-americanas, incluídas equatorianas, que concentram maior prevalência de condições como microtia, malformação da orelha, luxação congénita da anca, Alzheimer de início precoce, nanismo e coreia de Huntington. Todas estas condições parecem ser, pelo menos em parte, produto do efeito fundador que mencionámos anteriormente. Ao estudar variações de genes específicos e inclusive alterações genéticas na população equatoriana, os cientistas descobriram diferenças notáveis relativamente a outras populações mundiais. Algumas destas peculiaridades são verdadeiramente surpreendentes. A síndrome de Down, por exemplo, que afeta em média um nado vivo por cada 2.000 gravidezes no mundo, no Equador ocorre com uma frequência muito maior, aproximadamente um nado vivo por cada 527 gravidezes. Mas o que realmente chama a atenção é que o Equador possui aproximadamente 10% de casos de trissomia 21 em mosaico em mães jovens, enquanto no resto do mundo esta percentagem é apenas de 2%. Esta diferença ainda não tem uma explicação científica completa. Quando analisamos grupos populacionais específicos, encontramos mais curiosidades. A população dos Andes equatorianos apresenta uma incidência de microtia 6 vezes mais alta do que a média e uma incidência de luxação congénita de anca 4 vezes mais alta comparada com toda a América Latina. A polidactilia, ter dedos extra, é frequente em populações guaranis da Amazónia. Identificou-se um isolado genético de nanismo por insensibilidade à hormona do crescimento no sul do país. A extrema longevidade de habitantes de Vilcabamba chamou a atenção mundial. E a poliglobulia é comum em povoadores andinos. Este último ponto sobre a poliglobulia é particularmente fascinante do ponto de vista evolutivo. A mais de 2.000 metros acima do nível do mar, ter mais glóbulos vermelhos é uma adaptação fisiológica à altitude. O curioso é que populações do Tibete, que vivem em altitudes semelhantes, desenvolveram uma estratégia diferente, uma variante genética da sua hemoglobina que a torna mais eficiente a captar oxigênio, permitindo-lhes manter hematócritos normais de 40 a 45%. Os andinos equatorianos, em contrapartida, compensam a falta de oxigênio aumentando o número de glóbulos vermelhos, com hematócritos de 50 a 55%. Duas populações, altitudes semelhantes, soluções genéticas diferentes. Outra descoberta interessante relaciona-se com a intolerância à lactose. Os estudos encontraram uma correlação clara. Quanto mais genes ameríndios tem uma pessoa, mais probabilidades tem de ser intolerante à lactose. Por que é que isto acontece? A explicação é histórica e evolutiva. Os ameríndios tiveram um contacto muito tardio com o consumo de leite de origem animal. Antes da chegada dos espanhóis em 1492, não existiam vacas, cabras ou ovelhas na América. Portanto,
As populações ameríndias não tiveram o tempo evolutivo suficiente para selecionar genes de tolerância à lactose. Passaram apenas pouco mais de 500 anos desde a introdução da pecuária leiteira na América. Em contraste, os genes de tolerância à lactose em populações de África e da Eurásia surgiram com a origem do sedentarismo humano e a domesticação de animais há aproximadamente entre 7.000 e 10.000 anos. Essas populações tiveram milénios para que a seleção natural favorecesse indivíduos que podiam digerir a lactose na idade adulta, uma vantagem nutricional significativa. Os ameríndios simplesmente não tiveram esse tempo evolutivo. Os investigadores equatorianos também estudaram genes relacionados com diversas doenças. Analisaram-se genes associados com leucemia, linfomas, cancro de pele, cancro do cólon e cancro da mama. Nestes estudos encontraram-se variantes genéticas que são mais frequentes no Equador ao compará-las com outras populações mundiais. Ainda que se trate de estudos relativamente pequenos em termos de número de amostras, os resultados são chamativos. Abarcam múltiplas doenças e padecimentos que têm variações estatisticamente significativas na população equatoriana. Este tipo de informação é extremamente valiosa para a medicina personalizada e preventiva. Conhecer as variantes genéticas mais comuns numa população específica permite desenvolver estratégias de detecção precoce, prevenção e tratamento mais efetivas. Por exemplo, se sabemos que certas variantes de genes relacionados com o cancro da mama são mais frequentes em equatorianas, podemos implementar programas de rastreio mais focalizados. Apesar de todos estes estudos fascinantes, é importante assinalar que no Equador não existe atualmente um projeto oficial sobre o genoma equatoriano completo. No entanto, há dados valiosos provenientes de diversas investigações académicas que nos dão conta da nossa origem e antepassados. Para poder comparar os dados das assinaturas genéticas da população latino-americana, e equatoriana em específico, com o resto do mundo, foi necessário desenhar testes específicos para a população ameríndia. Os testes de STR, Short Tandem Rapid, marcadores genéticos específicos, foram desenhados por grupos de investigação brasileiros e colombianos. Estes dados comparam-se com bases de dados mundiais que permitem cotejar e detectar origens ancestrais com precisão. Um projeto nacional do genoma equatoriano seria um investimento científico tremendamente valioso. Permitiria não só entender melhor a nossa história populacional, como também desenvolver medicina de precisão adaptada às nossas características genéticas específicas. Vários países latino-americanos já iniciaram projetos semelhantes, reconhecendo a sua importância tanto científica como médica. Em resumo, encontramos muitas variantes e variações genéticas nos equatorianos que têm singulares particularidades. Somos triíbridos, produto de uma mistura complexa entre ameríndios, europeus e africanos. Levamos no nosso sangue as histórias de migrações milenares desde a África, o cruzamento do Estreito de Bering, o isolamento americano, a conquista espanhola e o tráfico de escravos. Mas, em essência, para além de todas estas diferenças fascinantes, somos a mesma espécie humana. Como conclui o Dr. César Paz Y. Mino nas suas reflexões, espécie de predadores, contaminadores, destruidores, guerreiros, com uma inteligência superior que lamentavelmente ainda não conseguiu a equidade, nem resolveu a pobreza nem a fome no mundo. Conhecer as nossas origens genéticas não só nos conecta com o nosso passado, como nos ajuda a compreender melhor o presente e a preparar-nos para o futuro. Recorda-nos que, apesar das nossas diferenças aparentes, todos partilhamos uma origem comum e estamos mais relacionados do que imaginamos. Conhecias estes dados fascinantes sobre as origens genéticas dos equatorianos? Surpreendeu-te algum em particular? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. Se este vídeo te pareceu interessante e informativo, deixa o teu like, subscreve o canal para não perderes futuros conteúdos de valor e partilha este vídeo com os teus amigos e familiares. O conhecimento das nossas origens é algo que todos deveríamos conhecer. Em breve voltaremos com mais conteúdo científico fascinante. Até à próxima!